Olá! Sabe quando você passa em vários postos de gasolina e percebe que o preço na bomba está igual? Aí você fica com aquela sensação de que as empresas estão combinando o preço a ser cobrado do cliente? De repente, aparece nos jornais que a polícia descobriu um cartel de combustíveis. Essa prática também acontece entre empresas de países diferentes. Na Academia de hoje, vamos falar sobre cartéis transnacionais e a importância da cooperação entre autoridades de defesa da concorrência no combate à prática. A tese é de Carla Margarida, doutora em Direito. Os cartéis transnacionais e a transnacionalização das decisões do direito concorrencial. Os efeitos da reestruturação econômica global na cooperação entre autoridades de defesa da concorrência na persecução aos cartéis. Tese apresentada ao Centro Universitário de Brasília, UniCeub, para a obtenção do título de doutor em Direito. Orientador, professor doutor Marcelo Dias Varela. Para o debate que acontece no segundo bloco, estão aqui conosco Amanda Ataide, doutora em Direito, coordenadora do programa de leniência e chefe de gabinete da Superintendência Geral do CAD. E Elvino Mendonça, doutor em Economia e ex-conselheiro do CAD. Mas antes de começarmos a nossa conversa, vamos a um breve resumo do tema. Uniões secretas ou oficialmente não divulgadas entre empresas concorrentes para combinar preços de mercadorias. É uma prática ilegal no contexto legislativo de praticamente todos os países existentes, embora seja amplamente praticada. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, atingiu uma marca inédita em 2014. Entre janeiro e novembro, condenou 28 cartéis no Brasil. E quando esse tipo de negociação acontece entre empresas de países diferentes, estudos demonstram que perdas sofridas por países em desenvolvimento, causadas por cartéis, chegam a aproximadamente 1,7% do PIB desses países. Para os países em desenvolvimento, os cartéis internacionais, principalmente nos setores industriais, contribuem para a evasão de divisas, desequilibram ainda mais as relações de troca e aprofundam o fosso da desigualdade. Professora Carla, seja bem-vinda à Academia. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Professora, a gente está falando de cartéis transnacionais. Qual é a diferença? Me surgiu essa dúvida entre transnacionais e internacionais. O que significa esse termo? A diferença entre o internacional, o global e o transnacional está relacionada à dimensão que o cartel pode assumir. Em algumas situações, na verdade, a transnacionalização, embora seja um tema que possa parecer até um certo preciosismo, ele, na verdade, é um tema antigo. Foi desenvolvido no direito mais ou menos na década de 50 pelo professor Jessop, mas ele já destacava que essa percepção da transnacionalização ela era quase evidente. Então, algumas condutas, assim como o comportamento de algumas empresas, não necessariamente está em todo lugar ao mesmo tempo. Então, assim como a globalização, né, a gente também tem essa ideia de que a globalização é um fenômeno recente, não. Talvez algumas questões como a velocidade da informática, o surgimento de novas tecnologias tenha feito com que a perspectiva que nós tenhamos sobre a globalização seja diferente. Mas a globalização sempre existiu. Isso também não significa dizer que antes ou hoje, alguns comportamentos de empresas, assim como algumas fusões e aquisições, tenham acontecido de forma simultânea em todos os lugares. Daí porque o tema transnacionalização, ele mostra uma atuação simultânea, mas não ampla, não abrangente dentro da dimensão global. Esse é um dos temas que a gente busca estabelecer na tese para mostrar que algumas condutas podem se dar num contexto amplo, e aí eu considero a dimensão internacional dentro da tese, mas que a globalização não necessariamente faz com que essas condutas ocorram em todos os lugares. Um dos papéis que as empresas podem fazer é justamente selecionar os lugares dentro das diferentes dimensões, dos diferentes continentes e países que elas querem atuar nas suas condutas anticompetitivas.
A gente ouve muito falar sobre cartéis de combustíveis, né? Como a gente viu na reportagem. Sim. Mas de forma transnacional, então, quais são as práticas mais comuns? Sim. O cartel transnacional, né, quando ele também acontece em setores que também costumam acontecer na dimensão interna. Então, cartéis acontecem muito em commodities. A gente tem uma facilidade em setores onde você tem matérias comuns, matérias-primas, ou também em setores onde há um desenvolvimento tecnológico forte. Então, o diferencial da tecnologia, muitas vezes, pode ser o elemento a justificar e, de certa forma, dar uma cortina de fumaça onde dê um manto de legalidade, um manto de regularidade para os agentes, né? Então, fica mais fácil. Por exemplo, como é um dos cartéis internacionais que recentemente foi julgado pelo CAD também, que envolvia uma das coisas que a gente está usando aqui nesse momento, que são as TVs, as telas planas. Então, poucas empresas dominam a tecnologia e elas conseguem se consertar, combinar o comportamento em torno da distribuição de peças, de todos os elementos relacionados ao fornecimento de LCDs para todo mundo. É uma prática que diz respeito à livre concorrência e que afeta diretamente o dia a dia do cidadão. Não, sem dúvida. E muitas vezes, quando você tem um comportamento transnacional, a diferença é que nem sempre a autoridade daquele país e as empresas, muitas vezes, que estão adquirindo aquele produto, têm a condição de perceber que aquele aumento foi justificado por uma imposição artificial de preços. Então, em muitas circunstâncias, o que acontece? Esse preço sempre vai ser, esse sobrepreço vai ser repassado para o consumidor final. Mas as empresas também que precisam desses insumos para fazer os seus aparelhos, para fazer, no caso, ainda me refiro à questão da LCD. Mas em todo e qualquer cartel transnacional, as empresas sempre vão ser também, as que precisam dos insumos, elas também vão ser vítimas desse cartel. Então, elas também têm uma legitimação, em algumas circunstâncias, para suscitar depois indenizações referentes aos danos que elas sofreram. Ok, professora. Durante a sua pesquisa, você utilizou alguns livros, né, que serviram de embasamento para o seu trabalho. Agora a gente vai mostrar para o público quais são alguns deles. O Direito na Economia Globalizada, autor José Eduardo Faria, editora Malheiros. A New World Order, autora Anne-Marie Slaughter, editora Princeton University Press. Professora, agora o Academia abre espaço para que você conclua, né, a sua tese e coloque alguns pontos que não foram discutidos. Bom, na tese eu desenvolvi a tese em duas grandes partes. Na primeira parte eu me dedico a falar primeiro do conceito, né, que você já me questionou sobre transnacionalização, fazendo então uma delimitação e uma diferenciação entre a transnacionalização e a globalização, mostrando então a pertinência do ponto de vista jurídico de utilizar o termo transnacionalização em detrimento da globalização diante dessa atuação não simultânea dos cartéis em todo o mundo, mas embora em muitos países. Depois eu faço uma delimitação também negativa quanto ao tipo de cartel que eu vou examinar. Então, eu não me refiro a cartéis de exportação e tampouco aos cartéis de importação, que em alguns países, inclusive, contam com a regra de isenção do Estado e muitas vezes possibilitando a realização desse comportamento. A tese, então, se limita à análise dos cartéis clássicos. Esses cartéis, então, motivados por empresas, as empresas privadas, que vão, então, atuar de forma concertada, utilizando o cenário internacional e as distorções, as assimetrias das legislações como uma forma de potencializar o próprio comportamento. Na segunda parte da tese, eu falo dos mecanismos em ascensão na tentativa de diminuir os efeitos desses cartéis. Então, os estados, eles podem fazer isso a partir de uma abordagem unilateral, que não significa dizer que na abordagem unilateral não haja uma forma também de ter a inibição desses cartéis. Uma parte das legislações, se não todas as legislações de defesa da concorrência, tratam da teoria dos efeitos, e os efeitos buscam justamente alcançar condutas que, embora iniciadas fora do país, tenham uma repercussão no contexto interno. Além dessa delimitação do ponto de vista interno,
tratando então das legislações nacionais, aí eu falo muito da legislação americana, que é precursora, e da legislação europeia. No segundo momento, eu falo dos mecanismos que estão relacionados à cooperação bilateral, que é um primeiro ensaio para cooperação entre as autoridades de defesa da concorrência. Dentro da cooperação bilateral, eu falo então das questões relacionadas à cortesia negativa e positiva, onde você tem situações de maior cooperação, e depois eu passo para a análise da regionalização, tratando de autoridades de diversos arranjos regionais, África, Ásia e especialmente da Europa, onde há a melhor experiência de transnacionalização com a possibilidade de utilização da decisão prolatada por um país em outro para a reparação dos danos causados por um cartel transnacional. Ok, professora, agradeço a sua exposição. Agora vamos para um breve intervalo e já retornamos. Tem debate daqui a pouco. Estamos de volta. Hoje o Academia fala sobre a importância da cooperação internacional entre autoridades de defesa da concorrência para combater a prática dos cartéis. Um exemplo desse tipo de situação é quando empresas de países diferentes combinam os preços das mercadorias antes de colocá-las no mercado. Amanda Taide, doutora em Direito, coordenadora do programa de leniência e chefe de gabinete da Superintendência Geral do CAD, e Elvino Mendonça, doutor em Economia e ex-conselheiro do CAD, são os nossos debatedores de hoje. Sejam bem-vindos à Academia. Vamos começar com você, por favor. Muito obrigada, um prazer participar do programa Academia e discutir aqui um tema tão importante e uma tese tão brilhante quanto a doutora Carla Margarida. A gente tem essa importância da persecução dos cartéis internacionais de uma maneira muito forte e ela ainda mais evidente no contexto atual em que a persecução a cartéis ela é tão atuante, tão rígida e tão vibrante na atuação do CAD. Apesar de os cartéis internacionais terem sido, a persecução a esses cartéis internacionais ter se iniciado lá em 2003, a persecução de uma maneira mais forte, mais veemente, mais firme da autoridade antitruste brasileira começou por volta de 2009, muito embasada também em cartéis internacionais que eram investigados por autoridades antitruste estrangeiras. Essas investigações, então, elas acabavam sendo muito baseadas nessas investigações já em curso e dependentes de instrumentos reativos de investigação, como, por exemplo, acordos de leniência, que são os acordos celebrados por empresas ou pessoas físicas que colaboram com a investigação, confessam e trazem provas da conduta anticompetitiva. E outros acordos subsequentes ou mesmo provas obtidas em buscas e apreensões realizadas por autoridades estrangeiras. Esses casos, então, começam recentemente a ser julgados pelo Tribunal do CAD. Já temos mais de 5 casos julgados em cartéis internacionais e uma das principais discussões que se tem é a respeito de efeitos desse cartel internacional no Brasil, ou seja, como que um cartel que afetou um determinado produto no exterior passa a ter os efeitos no Brasil. A legislação brasileira permite a persecução desses cartéis que produziram ou possam ter produzido efeitos, sejam eles diretos ou indiretos. Então, a minha pergunta para a professora Carla Margarida é justamente a respeito desses efeitos. Como que é a sua visão a respeito da possibilidade desses efeitos do cartel transnacional no Brasil? Bom, muito obrigada, Amanda, pelo questionamento. Um prazer tê-la aqui também, poder contar com sua experiência prática. Uma das situações que na transnacionalização é importante perceber dentro dessa atuação do cartel, como você bem colocou, é a questão do acesso às provas. Então, é muito complicado o compartilhamento, como as autoridades de defesa da concorrência vão ter o acesso às provas diretas e às provas indiretas. Então, há uma série de situações decorrentes dos arranjos de cooperação entre as autoridades que nem sempre permitem, num primeiro momento, que haja o acesso às provas diretas. Então, muitas dessas questões decorrentes da cooperação entre as autoridades faz com que se tenha um acesso facilitado a um conjunto de provas. Não significa dizer também que esse acesso de prova vai ser viabilizado num primeiro momento
a outra autoridade que também tem colaboração, né? Então, a possibilidade de estabelecer esses acordos, a celebração da cooperação, facilita muito o acesso à prova. Professor? Ok, é um prazer participar desse debate, de uma tese tão importante quanto essa que traz a doutora Carla para a gente. A minha pergunta, ela segue uma linha de controle de estruturas, né? Discussão em cima de fusões e aquisições, e como é que essa relação ela se dá no próprio método de transnacionalização do direito da concorrência, né? Porque a gente sabe que a estrutura, o controle da estrutura das fusões e aquisições, ele é a antessala do cartel, né? Só que as fusões e aquisições, em geral, a Autoridade de Defesa da Concorrência, ela se preocupa com o que acontece dentro do território nacional, é a territorialidade da própria lei, né? E, diante disso, quer dizer, como é que você teria uma situação de controle de estruturas a nível internacional para evitar que ela seja incentivadora de cartéis no longo prazo? Entendendo que o controle das estruturas ele é muito mais célere, 330 dias no CAD hoje, enquanto que um processo de cartel leva 20 anos no mínimo. Então, a minha pergunta seria nesse sentido. Como, na sua opinião, tratar esse assunto de controle de estruturas a nível internacional dentro da problemática da transnacionalização do direito da concorrência? Obrigado pelo questionamento, doutor Elvino. É interessante porque, de fato, no controle de estruturas, a abordagem e a própria doutrina considera que há um certo incentivo, uma certa disposição dos países em tratar melhor desse assunto. Isso pode ser atribuído à questão de diminuição de percepção quanto ao sistema de persecução, a divisão, um sistema dual entre sistema administrativo e um sistema judicial, ou a concentração dentro de um sistema uno, como acontece no caso americano. Mas também, sem dúvida, a própria pressão que as empresas exercem sobre os seus países, de certa forma, faz com que as estruturas interessem às empresas terem as fusões e aquisições aprovadas. Isso não acontece em sede de cartel. Ninguém quer ver o seu comportamento, principalmente quando ele está gerando alguma forma de ganho privado, atingido. Mas, de fato, há que se ter um cuidado quanto ao controle de estruturas. A literatura registra isso de uma maneira muito clara e eu também busquei colocar isso na tese, que a própria Europa, durante muito tempo, tratou o incentivo de algumas empresas e, a um certo ponto, a criação, por exemplo, de campeões nacionais, fez com que, durante algum tempo, e um dos casos que eu coloco é o exemplo do cartel de quinina na Europa, que foi criado em 1913, foi descoberto na década de 50 e só conseguiu ser julgado pelas autoridades de concorrência na década de 60. Então, imagine a duração que um cartel desse tem. E dependendo da forma como o controle de estruturas é feito, né, no nosso caso, por exemplo, a gente pode ter situações que colocam na lei brasileira as cooperações, como as joint ventures, sobre o controle de estruturas. E na Europa, de forma contrária, elas são consideradas como condutas. Então, isso pode, em algum momento, dar uma diferença de percepção e levar com que alguns comportamentos que possam ter efeitos danosos, sem que tenha, digamos, essa calibragem mais refinada que muitas vezes o controle de estruturas permite. Amanda? Um outro ponto que a professora Carla Margarida trata na sua tese, que é de suma pertinência e de muita atualidade, diz respeito às reparações de danos pelos consumidores que foram prejudicados pelo cartel. Essa é a hipótese de um produto que foi, então, alvo daquela conduta anticompetitiva, tendo um sobrepreço, aquele consumidor que foi prejudicado, ele pode, pela legislação brasileira, ajuizar, então, ações privadas de ressarcimento para ter de volta, para ser ressarcido daquele sobrepreço, aquele adicional que ele pagou por conta do cartel e que não pagaria se não tivesse o cartel. Esse tema é de uma atualidade tão grande porque o CAD recentemente colocou em consulta pública uma proposta de resolução justamente para disciplinar e fomentar as ações privadas de ressarcimento.
Nesse sentido, nessa consulta pública foram mencionadas não só questões relativas ao acesso a documento, que foram muito bem tratadas pela professora Carla Margarida na sua tese, em que a gente realizou um benchmarking, ou seja, uma comparação das experiências estrangeiras, incluindo a diretiva de 2014 da União Europeia, que entrou em vigor agora no final de 2016, que também foi tratada em detalhes pela professora, mas também a gente tentou colocar na consulta pública algumas propostas também legislativas que endereçam outros pontos de sensibilidade para a reparação de danos no Brasil, por exemplo, a prescrição da ação civil e também a solidariedade do signatário do acordo de leniência perante os outros coautores do ilícito, de modo a se ter, então, uma devida ponderação entre o que se chama o public enforcement, que é o enforcement público realizado pelas autoridades antitruste no Brasil e no mundo, e o chamado private enforcement, que é a persecução privada a esses cartéis por meio da reparação civil. Gostaria, então, nesse contexto de suma atualidade, perguntar um pouco para a professora a respeito da sua opinião, a respeito da resolução e dos passos que o CAD tem tomado nesse sentido. Bom, eu realmente considero que é um momento ímpar, né? O CAD se alinha, então, a todas as questões que têm sido discutidas na Europa, como a doutora bem colocou, em 2014 teve a aprovação da diretiva, né? Eu me lembro que eu tinha acabado de fazer a qualificação e logo em seguida saiu a diretiva, então eu julguei que realmente estava no caminho certo e acho que as reparações de danos dentro do contexto da transnacionalização são importantes por isso. O diferencial que eu julgo na questão europeia é que a questão do direito unionista permite que hoje, dentro daquela dimensão, e aí o caso Cone e o caso Federer estabelecem bem isso, como a doutora sabe, que uma decisão prolatada por um país seja, então, dentro desse contexto da transnacionalização, utilizada como base para se viabilizar a reparação de dano. Não se precisa mais, então, esperar que aquela decisão seja feita pela autoridade nacional. A partir dessa dimensão, ela passa a surtir efeito, tornando, então, muito mais célere a preocupação que a senhora colocou quanto à questão da prescrição. Isso, então, acelera essa preocupação com prazo prescricional, né? E, sem dúvida, a questão da possibilidade de atores múltiplos, né, dentro da perspectiva da persecução pública, né, do public enforcement, contraposta à questão da persecução privada, faz com que também essa multiplicidade de atores torne mais célere o combate aos cartéis. Eu acho que esse é um grande diferencial, que as pessoas possam perceber esse grau de nocividade e elas tenham legitimidade e interesse, não esperando, então, que só os agentes públicos, né, sejam associações ou, no caso, como na realidade brasileira, o Ministério Público, como então, ator natural dentro desse contexto, busquem essa persecução. Mas as associações privadas, as representações de determinados setores que possam, então, possibilitar essa reparação de danos. Eu acho que esse também é um grande diferencial que a gente tem a aprender com a experiência europeia e principalmente com a experiência americana. Professor, para a gente finalizar rapidamente. Doutora Carla, existe uma preocupação muito grande, né, já que a gente está falando de transnacional, a respeito de uma crise global. Uma crise global é algo transnacional, é algo que ultrapassa as fronteiras, né? E, portanto, o que acontece numa crise global é uma situação onde os governos se voltam para si e onde eles fazem concentrações de mercado porque eles precisam fazer grandes fusões de megabancos, grandes fusões FDI, ingresso de FDI em alta concentração e esquecem da política de enforcement de defesa da concorrência. A pergunta é o seguinte: em que sentido a gente poderia tratar esses problemas dentro da teoria da transnacionalização do direito da concorrência para combate a cartéis? Obrigada, doutor Elvino. Eu acredito que a crise é global. Os efeitos da crise são transnacionais, porque eles vão pegar de formas diferentes, de forma assimétrica, cada um dos países. Então, a forma como você tem a materialização, a internalização desses efeitos, aí as questões regulatórias e as próprias questões concorrenciais é que vão, de certa forma, bloquear ou minimizar os efeitos
desse contexto, né? Então, algumas outras crises, como a gente viu recentemente no mercado financeiro, talvez o cuidado que a autoridade brasileira tenha tido, no caso, a autoridade monetária, o Banco Central, com reforço das próprias regras de Basileia, tenha demonstrado isso naquele momento. Então, acho que as empresas podem também ter uma leitura desse cenário, dessa questão que muitas vezes tem no discurso uma força muito mais performativa, muito mais retórica do que efetiva, de utilizar isso como também um vácuo, digamos assim, né, como os senhores economistas gostam de falar, né, como uma brecha de oportunidade para que elas reforcem o comportamento dela dentro dos cartéis dessa dimensão. Então, acho que essa é uma preocupação e uma atenção que as autoridades têm que ter, de não permitir que essas situações sirvam de reforço para comportamentos oportunistas que os cartéis internacionais e transnacionais buscam estabelecer. Ok, professora, muito obrigada pela sua participação aqui na Academia. Eu que agradeço a oportunidade de poder debater e apresentar o trabalho aqui na TV Justiça. Obrigada. Obrigada também aos senhores debatedores pela presença. Muito obrigada, sempre um prazer. Foi um prazer imenso poder debater. Toda semana, uma Academia traz para você um assunto diferente, tema de teses e dissertações da área do direito. A sua pesquisa pode ser tema de um programa também. Se interessou? Então mande um e-mail para a gente, academia@stf.jus.br. Para ver o Academia desta semana e outros programas, é só acessar o site que você vê aí na tela, tvjustiça.jus.br. Tchau e até o próximo programa.